John Abernethy era um cirurgião rude. Quando substituiu Percival Pott, no São Bartolomeu, aconselhou aos vereadores obsessos da cidade: vivam com 6 pence por dia e tratem de ganhá-lo. As mulheres dos vereadores, também com excesso de peso, aconselhou: Madame, compre uma corda de pular. A respeito das filhas apertadas nos espartilhos e com problemas de prisão de ventre, ele dizia: ora, madame, sabe que há mais de 30 metros de entranhas apertadas debaixo dos espartilhos das suas filhas? Vá para casa e corte a cinta. Dê uma oportunidade justa à natureza e não vai mais precisar dos meus conselhos. Abernethy ligou a artéria carótida no pescoço para conter a hemorragia e a artéria ilíaca no intestino para conter o aneurisma. Ninguém havia tentado isso antes. Antes da anestesia e da asepsia, o abdômen era tão inviolável quanto os cofres do Banco da Inglaterra. Ele formou uma época na história da sua profissão, disse o Edinburgh Medical Journal, cumprimentando generosamente um londrino. Ele era um cirurgião que detestava operar. Certa vez seu assistente o encontrou na sala dos médicos depois de uma operação com os olhos cheios de lágrimas, lamentando o possível fracasso do que acabara de ser obrigado a fazer por necessidade e pelas regras da cirurgia. Tinha outra fraqueza. Conheci uma pessoa que era a prova viva do poder do tóxico, de tal modo que Ray deixou incrédulo, pois era um cirurgião e tinha tomado uma grande quantidade de ópio. Escreveu de Quincy sobre John Abernethy, em Confissões de um Inglês Comedor de Ópio. Ele continua citando: eu admito, disse ele, que digo bobagens. E segundo, admito que não falo tolices por princípio, nem com intenção de lucro, mas única e simplesmente, disse ele. Única e simplesmente. Repetiu 3 vezes. Porque estou embriagado com ópio todos os dias. Tudo que Abernethy não podia operar, ele tratava com uma pílula azul, que movimentava os intestinos. Numa noite de sábado, ele disse a uma jovem que havia tratado durante semanas a mãe viúva, paciente dele: eu testemunhei sua devoção e bondade para com sua mãe. Estou precisando de uma esposa e acho que você é exatamente a pessoa que me serve. Eu estou sempre muito ocupado e por isso não tenho tempo para fazer a corte. Pense no assunto até segunda-feira. Funcionou. Sir Astley Paston Cooper, no outro lado do Tamisa, no Ganges, era entusiasticamente cortês. Com isso ganhava 15.000 libras por ano e pagava 600 libras por ano para seu mordomo, que controlava a fila na sala de espera do seu consultório. Naquele tempo, podia-se calcular o sucesso de um cirurgião pelo número de carruagens que enchiam a rua do seu consultório. Em 1820, Astley Cooper extraiu um quisto superficial da cabeça de George IV e determinou que o preço por cortar o rei era um baronato. Todas as manhãs, Sir Astley, consciosamente, praticava dissecando corpos durante 2 horas, antes do seu desjejum, chá e 2 pãezinhos quentes. Ele era um receptador que pagava muito bem aos ladrões de corpos que exigiam, no mínimo, 8 guinéus por corpo, o que era possível obter na França por 5 shillings. Sir Astley disse cortesmente aos médicos, no Comitê Seleto de Anatomia da Câmara dos Comuns, em abril de 1828. Não existe ninguém, seja qual for a sua posição no mundo, que eu não dissecaria se pudesse. Um pensamento quase tão apavorante quanto de perder sua cadeira na Câmara. A rica clientela de Sir Astley Cooper foi herdada por Sir Benjamin Collins Brodie.
cirurgião do Hospital São Jorge em Hyde Park Corner, que nessa época estava sendo reformado para se tornar o encantador e bem situado hotel que é hoje. O próprio Sir Benjamin é lembrado pelo abscesso de Brody, crônico da tíbia, e a doença do seio de Brody, grande, mas benigno. Em 1858, Sir Benjamin tornou-se o primeiro presidente do Conselho Geral de Medicina, cujo objetivo todos sabiam, era desgraçar publicamente os médicos que assediavam suas pacientes sexualmente, ou as horizontalizavam. O uso mais consistente do CGM consistia em regular o ensino da medicina, erradicando os cowboys da profissão que não conseguiam figurar no registro oficial. A lista que confere aos médicos os direitos tão necessários de assinar atestados de óbito. Antes do CGM, só 1/3 dos médicos britânicos havia se interessado em figurar no registro. No outro lado do Solway Firth estava James Syme, o sogro de Lord Lister. Ele foi imortalizado pela amputação Syme do pé. Nascido em Princess Street, sendo seu pai um colaborador do Signet, Syme era essencialmente um homem de Edimburgo, que jamais desperdiçava uma palavra, ou um pingo de tinta ou uma gota de sangue. Tornou-se professor de cirurgia em Edimburgo, ele mesmo determinando a pensão de 300 libras por ano para o titular da cadeira. Um bom negócio, uma vez que seu antecessor estava então com 81 anos. Quando era estudante, com uma queda para a química, Syme notou que a borracha dissolvida em petróleo impermeabilizava os tecidos. Se ele tivesse explorado sua descoberta, nos dias de chuva, nós todos estaríamos usando as nossas Symes, não as Macintoshes. No outro lado do canal, a contratura que dobra os dedos para a palma da mão estava sendo tratada, em 1832, pelo barão Guilherme Dupuytren. Dupuytren era o pior tipo de cirurgião. Vaidoso, desdenhoso, autoritário, inescrupuloso. Ele operava em pantufles e repetia, provocadoramente, embora com razão: "Eu já me enganei, mas muito menos do que qualquer outro cirurgião." E também, o que era também irritante, era um operador magnífico e extremamente bondoso para com os seus pacientes. A primeira operação de contratura realizada pelo barão Dupuytren foi num comerciante de vinho de Paris, mas depois disso o cirurgião absteve-se de fazer essa cirurgia até encontrar um corpo com essa deformidade, no qual pudesse praticar. A operação persiste até hoje. A condição é comum, sendo um dos pacientes mais ilustres Margaret Thatcher. Atualmente suspeita-se que seja outra reação autoimune, como o reumatismo. Dupuytren era mesquinho. Quando o estudante de medicina tirava a gordura dos corpos para acender sua lâmpada de leitura. Quando uma duquesa o presenteou com uma bolsa bordada à mão, como uma prova carinhosa de gratidão por ele ter salvo sua vida, ele disse secamente que o preço era 5.000 francos. Então, sorrindo, ela tirou 5 notas de 1.000 francos da bolsa e a devolveu a ele, dizendo com voz arrulhante que agora continha exatamente aquela quantia e o quanto ele era modesto. Dupuytren era o bandido do Hotel Dieu, que deixou uma fortuna. Em algum tempo, ele talvez tenha tido charme, uma vez que, na juventude, era mantido por uma mulher rica de Toulouse e depois por um oficial de cavalaria. No outro lado do Atlântico, em Filadélfia, Philip Sink foi o pai da cirurgia americana. Formado em Edimburgo, aluno de John Hunter de Londres em 1826,
inventou o ânus artificial. William Ardell Mayo, de Manchester, foi o pai dos cirurgiões americanos, William James e Charles Horace Mayo, e os três fundaram a Clínica Mayo em Rochester, Minnesota, o equivalente cirúrgico do Museu Guggenheim de Arte na Quinta Avenida.